certo? Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo aceite e a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Como a Uliana já me apresentou, e a vocês devem ter entendido um pouco porque que ela me convidou para falar sobre esse tema, né? E minha formação inicial é engenharia, faz muito tempo que eu fiz isso, né? Década de 70, e mulheres na ciência, quando a gente fala mulheres da ciência, a gente pensa na ciência de um modo geral, mas nas ciências de um modo bem específico, né? E realmente na área de ciências exatas e da Terra, a discriminação de gênero é muito grande, né? Nessa época que eu fiz o meu curso, de uma turma de 45 vagas, eu era a única mulher, eram 44 homens e uma mulher, né? Hoje esse cenário muda, mas ele não muda tanto, né? A relação entre meninos e meninas nas ciências exatas, todas as engenharias, assim como nas ciências da terra, né? Geologia, engenharia de alimentos, etc., é, também ainda continua persistentemente pró-masculino, né? Então, eu fiz um pequeno roteiro para minha fala, e vou tentar levantar muito mais uma reflexão, né, apontar algumas coisas que vêm acontecendo e lançar alguns desafios, né, apenas um roteiro para orientar a discussão. Eu procurei não trazer uma coisa muito numérica, muito cheio de indicadores, justamente para que a discussão ficasse mais fluida, né? É, Não é à toa que eu botei um dinossauro, vocês estão vendo, né? Então, não é à toa que eu botei um dinossauro na capa da apresentação, não, né? Porque meninas também gostam de dinossauros. Então, o tema que eu elegi foi Mulheres nas Ciências, mas de que ciências estamos falando, né? É, o conhecimento científico ele é muito vasto, ele se espalha por todas as áreas, né? Nós temos grandes cientistas da educação, da antropologia, da filosofia, da geografia, da sociologia. Então, quer dizer, tem uma grande área chamada ciências humanas, que também são ciências e que também geram conhecimento científico. Então, quando a gente fala de mulheres nas ciências, nós vamos tentar particularizar alguns casos que nos chamam muita atenção pelas diferenças, né, pelos percentuais de participação. Então, quando a gente olha para a educação básica, o número de matrículas de mulheres, a quantidade de mulheres frequentando a educação básica, desde a educação infantil até ensino médio, é bastante superior ao de homens, né? É da ordem de mais de 10%. Não, quase 10%. No censo de 2019 da educação básica, existe 1.200.000 mulheres a mais do que homens frequentando alguma etapa da educação básica, né? Isso é um dado que chama atenção. Em muitos países, diferentemente do Brasil, o acesso das mulheres à educação ainda é muito restrito, né? Você vê isso em países da África, em alguns países da Ásia, principalmente países onde os regimes são menos democráticos, onde tem dogmas religiosos muito fortes e que tem cultura onde a mulher realmente tem uma relação de julgo ao homem muito dependente, o que faz com que sejam-lhes negados alguns direitos básicos, né? Quando a gente olha as matrículas do ensino superior no Brasil, o número de mulheres que frequentam o ensino superior também é muito superior ao dos homens. Aí a gente vai para duas outras variáveis que aparentemente são paradoxais em relação a essas duas primeiras. No mercado de trabalho, a maior empregabilidade é para os homens, ou seja, uma determinada vaga no mercado sendo disponibilizada, a possibilidade dela ser ocupada por um homem
é muito maior do que por uma mulher, embora você tenha mais mulheres, por exemplo, com nível superior ou com nível médio do que homens, a vaga, ela, ela é ocupada, ela tende a ser ocupada preferencialmente por homens. E os salários são maiores para homens. Ora, mas se o mercado, se nós vivemos numa sociedade capitalista, e o mercado oferece mais vagas para homem, mesmo com maiores salários, isso não parece uma contradição? Parece. Mas aí é que vem a questão fundamental disso tudo, não é? A ideia de que as questões de gênero, elas são questões estruturais da sociedade, né? Ou seja, estruturalmente a sociedade aceita, né, concorda, dissemina e apoia a ocupação de vagas no mercado por questões de gênero, porque nós viemos, né, nós temos um legado cultural, um legado social, com, com que é o que o Boaventura de Souza Santos diz, que a formação da nossa sociedade, ela é uma amálgama de 3 epistemologias que estão fundadas no capitalismo, no colonialismo e no patriarcado. Então, quando você junta os valores e os fundamentos e os pressupostos desses 3 modelos, do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado, isso, de certa forma, explica por que o mercado é eminentemente masculino, embora os salários sejam maior. Pela lógica capitalista, seria muito mais interessante eu ter salário, pagar salários menores, por óbvio, né? O capitalismo visa eminentemente o lucro. E por que prefere pagar maiores salários para homens? Justamente porque essas três essas 3 marcas que eu diria, essa herança que a gente carrega da nossa formação social, faz com que impere essa lógica, né? Que é o homem que tem privilégio sobre a vaga e que a mulher, embora se pague um salário menor a mulher tem intercorrências no exercício da profissão, como licença maternidade, amamentação, cuidados com os filhos, etc. Né? Então, você vê claramente que essas diferenças se fazem presentes no mercado, muitas vezes de uma forma extremamente sutil, não perceptível para o indivíduo em particular, né, ou para um indivíduo em particular, mas que elas marcam, que elas forjam o modelo social que a gente vive. Tá? E esse enfrentamento para romper essas posturas são enfrentamentos extremamente difíceis, não são fáceis, é uma luta cotidiana, às vezes uma luta que a gente tem que lutar primeiro com a gente mesmo, né? Porque são valores tão arraigados, são percepções tão sutis que muitas vezes a gente faz, né? E nem percebe que está fazendo. E aí a gente continua reproduzindo, né? E aí eu trago essa discussão para a educação, né? E na educação, por que que a gente lutou e luta, né? Vocês são a geração mais nova, há 30 anos, por uma educação básica, universal, de qualidade, gratuita, valorizando princípios de equidade para todos, e continuamos mantendo continuamos reproduzindo esses modelos, né? Aí a gente chega em algumas constatações que nos chamam a atenção, mas mesmo depois de 30 anos de toda essa luta, que é a luta mais recente, né? Naturalmente existem outras lutas, a luta do voto, a luta por igualdade, por inserção das mulheres nas fábricas, etc., mas eu vou trazer para esse período mais recente, porque fica uma coisa mais perto da gente, né? Eu estou falando com uma geração que está na escola, uma geração que daqui a pouco é professor, e como ficar atento a tudo isso. No ensino superior,
o percentual de mulheres nas profissões relacionadas às ciências exatas e da Terra é muito baixo. Né? Então, você diz assim, não, mas nós vamos ter políticas afirmativas, vamos valorizar a questão de gênero, quando você lança vagas nos editais de seleção dos vestibulares, nos processos seletivos, ou mesmo através do Enem, o número de meninas que procuram carreiras relacionadas a essas duas áreas é muito pequeno. O censo de 2017, acho que eu até procurei o censo mais atual, de 2020, mas não encontrei essa informação, mas no censo de 2017, o percentual de mulheres nesses cursos da área de ciências exatas e da Terra era de aproximadamente 6%, cursando ensino superior, ou seja, 94% eram homens. Tá? Bom, chegou no ensino médio, elas não se interessaram por escolher essas profissões. Na educação básica, o interesse das meninas pelas ciências da natureza começa a diminuir nos anos iniciais do ensino fundamental e segue até o ensino médio. Esse desinteresse, ele é gradativo, né? Várias pesquisas sobre questões de gênero no ensino de ciências já foram feitas e mostram que as meninas começam a se desinteressar por ciências muito cedo, e por matemática também, enquanto os meninos continuam, né, a sua trajetória escolar se interessando por isso. E por que que acontece isso? Não é? Aí você vai ter que olhar para dois tipos de fatores. Os fatores intraescolares, que a Ilana gosta muito de falar nisso, e aí nós estamos falando da escola como responsável por fomentar esse tipo de interesse, e fatores extraescolares, né, que também diz respeito à família, à cultura, etc. Né? Muitas vezes o pai é engenheiro, então o sonho dele é que o filho seja engenheiro, e cria uma ambiência doméstica de estímulo, de motivação, para que a criança se interesse por aquela área. Né? Nas escolas públicas, esse fenômeno ele ainda não acontece, porque as crianças que frequentam as escolas públicas ainda são filhos de pais cujo acesso ao ensino superior foi tardio, então você tem poucas famílias com pais com nível superior. Hoje em dia, os dados estatísticos mostram que as crianças desta geração escolar, a maior parte dos pais tem ensino médio completo, né? Mas ainda tem muitos pais com ensino médio incompleto ou só fundamental completo. Então, nós estamos falando aí que tem um problema de classe também, né? As famílias mais abastadas, cujos pais têm ensino superior, conseguem direcionar desde pequenininho as profissões dos filhos para as áreas que teoricamente, ou na prática mesmo, né, no mercado de trabalho, são consideradas áreas mais promissoras, áreas mais relevantes, áreas que dão mais status sociais. No caso das famílias que frequentam as escolas públicas, o conhecimento sobre isso ainda é muito pequeno. Né? Então, a família orienta muito pouco sobre escolhas de profissões, até mesmo porque o acesso ao ensino superior é um fenômeno recente, né? Então, quando a gente está na universidade, recebe muito aluno de escola pública, e a UES, no caso, eu sou professora da UES, e a UES, no caso, a gente recebe um percentual muito expressivo de alunos de escola pública, e a gente pergunta por que eles chegaram naquele curso, que foi que os levou a escolher determinado curso. A maioria não sabe. Né? Não, eu escolhi, não sei por quê, né? Porque eu achei que era mais fácil passar, porque eu achei que tinha menos concorrência. Não existe um argumento muito sustentável, nenhuma justificativa mais elaborada sobre a escolha de um determinado curso. Não é? Se você for fazer essa pergunta a um jovem cujos pais têm ensino superior, muitas vezes a resposta é bem diferente. Foi por influência do meu pai, influência do meu tio, minha mãe era isso, eu achava bonito, e aí eu também escolhi essa profissão. Então, esses fatores extraescolares
a gente não tem controle sobre eles. Mas os fatores intraescolares, a gente tem, nós como professores hoje, vocês como futuros professores amanhã, que diz respeito ao fomento, à curiosidade, ao interesse, à pergunta, né? Fomentar o porquê, e isso acontece desde a educação infantil, né? E aí nós vamos ver que os cursos de formação de professores vão ter uma grande lacuna nessa discussão, né? Um outro aspecto que eu gostaria de trazer à tona é um tema que diz respeito aos conhecimentos científicos, né? Eu coloquei no singular o conhecimento científico, sempre pensando no universal, mas a partir do fim dos anos 50 e por todos os anos 60, tem um texto muito interessante que foi escrito por um inglês chamado Charles Snow, que fala das duas culturas. Houve uma ruptura e houve uma cisão, se registrou isso, se constatou isso, uma grande cisão entre as ciências humanas e as ciências da natureza exatas, né? Como se fossem dois campos de conhecimento muito distintos, com especificidades muito próprias e sem diálogo entre as duas. E isso a gente vive sob essa divisão até hoje, não é? Do ponto de vista epistemológico, inclusive, existem grandes discussões sobre métodos nas ciências exatas e métodos nas ciências humanas e sociais. É uma discussão sem fim. Mas isso, sem dúvida nenhuma, serviu para distanciar, né, ou desinteressar as gerações escolares por um conhecimento mais amplo, né? Então, as pessoas começam a se identificar com uma área ou com outra, né? E à medida que se identifica com uma, passa a ignorar e passa a desconsiderar e não encarar como relevante a outra, né? Nesse sentido, os desafios da educação, poderiam se constituir em três grandes pilares, que eu diria, né? O primeiro deles é a formação de professores, e nesse sentido, os cursos, começando pelo curso de pedagogia, que é aquele que forma professores para educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, precisaria repensar sua concepção a partir dessa perspectiva de romper, né, com a ideia de distinção de gênero, porque muitas vezes a gente faz isso sem nem perceber, né? As brincadeiras de meninos e as brincadeiras de meninas, os brinquedos de meninos e os brinquedos de meninas, né? Isso vem de casa e muitas vezes a escola não faz nada quanto a isso, ou reforça essa diferença, né? Estimular a curiosidade de todos, sem distinguir por gênero, né? E, para isso, os professores precisam ter uma apropriação do conhecimento científico. Porque, senão, em não tendo, ele se sentindo frágil do ponto de vista cognitivo, para navegar nessa área, ele vai naturalmente eliminando, desinteressando, desmotivando as crianças por esse tipo de curiosidade. Porque não sei se vocês já trabalharam com crianças, já devem ter trabalhado nos estágios, aquela fase até 6, 7 anos de idade, que a epistemologia genética de Piaget classifica como a idade dos porquês, não é? É uma verdadeira tortura na vida de um professor, porque tudo que se fala, as crianças perguntam por quê. Né? Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, no afã de tentar entender o mundo natural, no afã de tentar entender como as coisas funcionam, né? E se a gente, como docente, tem dificuldade de explicar, esses porquês começam a não ser respondidos. Isso é uma forma de inibir a curiosidade,
Porque se ele perguntar uma vez e não tiver resposta, pergunta a segunda vez, não tem resposta, pergunta a terceira vez, não tem resposta, naturalmente vai deixando de perguntar, né? Ou porque acha que aquilo realmente não tem resposta, ou porque acha que aquilo não é relevante, não tem importância, e é assim que começa o distanciamento pelo conhecimento científico, né? Então, isso acontece desde a pré-escola, depois nos anos iniciais, essa trajetória continua, nos anos finais também, né? E aí no ensino médio, quando se chega às disciplinas específicas de física, química, biologia, aí já, o terror já está implantado, né? Ninguém gosta, todo mundo tem verdadeiro pavor, ninguém quer estudar aquilo, é tudo muito difícil, quando se associa com matemática ainda fica um pouco mais complicado, né? E isso leva ao que eu comecei falando, né? A procura por profissões relacionadas às ciências exatas e da Terra é pequeno, justamente por isso. Ninguém se sente confortável, ninguém se sente seguro, ninguém se sente à vontade para ir para uma profissão dessa, porque nunca foi estimulado no que diz respeito ao conhecimento científico. Né? Então, a formação de professores precisa ser repensada, as licenciaturas também precisam levar em consideração isso, né? Acima de tudo, essa abordagem sobre como romper com a ideia de distinção por gênero, que meninos são mais aptos para determinados saberes do que meninas, tá? Que meninas devem se preocupar mais em serem mais socialmente aceitáveis, em serem mais humanizadas, em serem mais afetivas, emotivas do que meninos, né? E que a ciência exata, a matemática, a física, a química, são fontes de conhecimento e de curiosidade extremamente importantes e relevantes para o desenvolvimento do país, para o seu próprio conhecimento, para você se situar na vida, no mercado, nas profissões, né? Então, a conclusão disso é que a ruptura com a ideia de distinção por gênero, ela precisa ser feita, ela precisa estar, o professor precisa estar imbuído disso, não por algum tipo de ideologia ou não por algum tipo de feminismo, etc., mas ser tratado como uma questão de equidade na oferta dos serviços educacionais. Só isso. Tratar todo mundo igual, né? Ver que todo mundo é possível, né? E aí os caminhos que a gente pode pensar em trilhar, e que isso não é dito só para a educação, mas para todas as esferas sociais, né? Existem muitos livros que estão discutindo isso, falando, apontando caminhos, alguns, inclusive, dando roteiros, né? Tipo manuais, etc. A primeira delas é a ruptura com padrões de comportamentos, né? Não existe roupas para meninos e roupas para meninas, não existem brinquedos diferentes para uns e para outros, livros de histórias infantis, né? Tem os livros dos heróis são para os meninos, os livros das fadas, das Cinderelas são para as meninas, né? Romper com esses padrões de comportamento. São comportamentos socialmente reconhecidos, validados, transmitidos de geração a geração, mas que, em pleno século XXI, se você quer igualdade de gênero, se você quer uma sociedade mais igualitária e que respeite a todos, né, você não pode ter esse tipo de cultura, porque você termina por discriminar, né? O incentivo à curiosidade desde a infância, isso também vale para todas as crianças, né? Não há por que discriminar, não há por que romper, estratificar algum tipo de curiosidade, mas não, subir em árvore só vale para menino, não vale para menina, né? Enfim, brincar de puxa-corda, de cabo de guerra é brincadeira de menino e não de menina, né? Essa curiosidade ela precisa ser fomentada, ser estimulada e sem limites, né?
que menina pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, né? Há uma preocupação grande, e isso se revela na escola com jeitos, né, com comportamentos, senta assim, senta assado, não pode isso, não pode aquilo, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Desafios matemáticos para todas as crianças em todas as idades, porque isso faz com que se desenvolva o raciocínio lógico, depois, mais tarde, o raciocínio lógico dedutivo, e isso aproxima e facilita o interesse por todas essas ciências que são consideradas muito difíceis, né? E respeito às diferenças, mas nenhum direito e nenhuma possibilidade a menos, né? Sim, somos diferentes, mas é essa diferença que nos complementa, é essa diferença que faz com que a sociedade cresça, progrida, avance, né? Se fosse todo mundo igual, seríamos uma sociedade de robôs e não de pessoas, né? Então, essa discussão é uma discussão não encerrada, né? Não é fácil, se fosse fácil já tinha sido resolvido, né? Mas os grandes baluartes ou as grandes possibilidades de mudança de comportamento, sem dúvida nenhuma, está no processo educacional, e não no ensino superior, no processo educacional, desde as primeiras iniciativas, que no caso é a educação infantil, né? No Brasil, a nossa Constituição assegura o direito à obrigatoriedade e gratuidade da educação dos 4 aos 17 anos, né? Se a gente somar, isso dá 3 com 11, 14 com mais 2, dá 16 anos de escola pública e gratuita, né? Considerando que já estamos num caminho bastante avançado para a universalização. Já temos o ensino fundamental universalizado, né? O atendimento de crianças de 4 e 5 anos também já está a caminho da universalização, em alguns estados, inclusive, já está universalizado. E o ensino médio ainda enfrentamos alguns desafios, mas pelo menos já temos 85% dos jovens de 15 a 17 anos frequentando a escola pública, né, pública e privada. E isso significa que essas crianças convivem com professores durante 16 anos. E são esses professores que estão forjando as novas gerações, né? Não, não necessariamente, e aqui eu destaco com bastante ênfase, não depende só da educação, né? A formação de uma nova geração para uma sociedade tão desigual como a nossa não depende só da educação, mas eu chamo a atenção também que nós como professores, temos oportunidades ímpares, né, de fazer a diferença e mudar, e não considerar, e romper um pouco com a ideia de que a escola é um aparelho ideológico do Estado, e fazer a escola um instrumento de transformação social, né? Esse poder está nas nossas mãos, né? E nesse sentido, as questões de gênero também, e a preparação de uma nova geração mais igualitária do ponto de vista de gênero, que respeite as diferenças e reconheça os direitos. Esse é um trabalho que a gente pode contribuir de forma bastante efetiva para mudar e para formar as novas gerações, né? Então, gente, a Wilana pediu para eu falar mais ou menos meia hora, para depois a gente abrir para discussão, né? São muitos pontos, são muitas questões, mas eu estou aqui à disposição de vocês. Só para finalizar, dizer que não é fácil ser uma menina no meio de 44 meninos, é muito difícil, né? E às vezes muito constrangedor, mas a gente tem que enfrentar isso também, né? Em todos os dias, todas as horas.
para mudar um pouco o cenário. Então, é isso. Acho que eu falei basicamente o que eu tinha pensado em falar e agora a gente pode conversar mais sobre o assunto. Obrigada, professora Heloísa, pelo compartilhamento aqui das experiências. A gente vai abrir agora para a discussão, né? O chat está à disposição para as pessoas colocarem as suas questões, seus comentários, Certo. né? Nós estamos com 3 bolsistas acompanhando as perguntas, Sandra, Vinícius e Poliana, que estão hoje, né, conosco, e eles vão fazer a leitura do primeiro bloco de perguntas para você, professora. Certo, tá. Então, pronto, eles vão me encaminhar, não é isso? Isso, eles vão Podem fazer, então. você agora. Tá bom. Boa tarde. Boa tarde. Me chamo Sandra, sou aluna do 6º semestre do curso de licenciatura em Física, né, pelo IFCE Campus Xanguá. Irei fazer a leitura do bloco das 3 primeiras intervenções, né, perguntas e comentários. Bom, a primeira pergunta é da Poliana Ribeiro. Ela diz o seguinte: percebemos isso claramente no ensino médio. Em muitas escolas profissionais que são vinculadas ao ensino médio, vemos que as meninas são minorias em cursos ligados à terra, que é as exatas, né? Está falando sobre a questão da precariedade do público feminino nessas áreas dos cursos de ciência exata. A segunda pergunta é de Márcio Gini, né, Carlos da Silva. Aí ele fala: em que momento essa ideia de gênero se concretizou na ciência com esse perfil masculino? Existem dados de algo mais específico em que historicamente foi reforçado na história da educação? Certo. Tem mais pergunta? E a última, né, é um comentário do Afonso Araújo Mesquita Júnior. Ele fala: acredito que a escolha da identificação com as disciplinas por gênero tem muito a ver com a cultura em que estamos inseridos. Acho que produtos da mídia são grandes responsáveis por essas distinções. As histórias de ficção científica geralmente são identificadas através de viés masculino, enquanto as narrativas românticas são identificadas pelo público feminino. A gente vai fazer blocos de 3 perguntas, tá certo, professora? De 3 em 3, os blocos de intervenção. Ô, Ilana, seus meninos aí estão bons pra caramba, viu? Bom, a história dos gêneros nas ciências, né? Isso é antigo, isso não é de hoje. Sandra, parabéns, você escolheu física, ó, eu sou professora de física, viu? Deve estar puxado, né? Mais meninas do que meninas na física. Me mata de orgulho, professora, ela, viu? Me mata de orgulho, minha bolsista. Isso, tem que valorizar mesmo as meninas, elas podem. Olha, a questão de gênero na ciência, isso, até onde a gente sabe, faz parte da cultura ocidental, né? Você já vê isso lá nos gregos, né? Acho que vocês já ouviram falar ou já estudaram, mesmo no ensino médio, uma matemática chamada Hipátia, né, que foi perseguida, ela fazia parte da escola de Alexandria, ela foi perseguida, as obras dela foram ignoradas, foi objeto de discriminações na época e tudo mais. Então, essa questão de gênero, ela já vem de muito tempo, né? A nossa sociedade, ela sempre foi patriarcal, né? Onde o homem sempre teve muito mais poder, ocupou sempre muito mais espaço de poder do que a mulher. Então, não é de hoje e não é de tão recentemente, né? Ela é muito antiga, você acha pouquíssimas mulheres cientistas de renome, e eu acho que o caso mais emblemático, inclusive porque foi objeto de uma série de televisão, mas tem muitos outros, né? Foi o caso da primeira mulher do Einstein, né? A Mileva Molovic, acho que é o nome dela, de que ela deu grandes contribuições no desenho teórico, né, nos estudos matemáticos que levaram o Einstein à teoria da relatividade, e o nome dela não aparece em lugar nenhum.
ela foi uma grande ausente, inclusive, é, das referências científicas sobre a teoria da relatividade durante muitos anos. O nome dela voltou ao protagonismo ou a ser inserido e discutido muito recentemente, coisa de 10, 15 anos, né? E é uma teoria que revoluciona toda a física, né? Se vocês procurarem nos livros de física de vocês, nos livros de química, você vai ter contato com teorias, com propostas, com fórmulas, né? Todas assinadas por autores masculinos. Essas são as equações de Torricelli, são as equações de Bernoulli, são as equações de Maxwell, né? Então, essa questão de gênero nas ciências é uma questão histórica para o mundo ocidental, né? Porque o fundamento da sociedade é patriarcal. A história nunca é contada pelos vencedores, ou a história nunca é contada pelos perdedores, a história é sempre contada pelos vencedores, né? E eles contam a sua versão. É o caso da história do Brasil, dos povos indígenas, da escravidão, né? Que hoje, ainda bem, está passando por uma revisão histórica, né? A mesma coisa acontece com a participação das mulheres. Se sabe hoje em dia que, que tem muitos, que tem muitos, que teve muitas contribuições femininas, só que essas contribuições foram acobertadas ou foram redenominadas em nomes masculinos, né? Um dia desse passou um documentário sobre o papel de Berta Lourdes, que foi uma cientista brasileira, mas que teve um protagonismo muito importante na declaração dos direitos humanos, na declaração de criação da ONU, né, em 1947. O papel dela foi importantíssimo no preâmbulo da declaração e no artigo 8, porque ela lutou para inserir o nome de mulheres, homens e mulheres, porque, em princípio, era só homens, como se homens fosse um gênero que respondesse por toda a humanidade, né? E a luta dela foi para que aparecesse o nome, homens e mulheres. E, de fato, ela conseguiu. Mas vocês nem conhecem quem foi Berta Lourdes, não sabem nem quem foi uma brasileira que, em pleno século XX, deu uma contribuição enorme para essa discussão, e que foi uma norueguesa e uma armênia que, fazendo sua dissertação de mestrado numa universidade inglesa, achou esses manuscritos originais das diversas versões deste documento, né, de criação da ONU, e que terminaram por descobrir o papel de Berta Lourdes na luta, né, por essa igualdade de gênero nesse documento. Então, as mulheres são escondidas mesmo, elas não aparecem na história, né? A grande referência que a gente tem na ciência é a Marie Curie, que ganhou 2 prêmios Nobel, um na física e um na química, né? E que deu grandes contribuições nessas 2 ciências, mas ficam assim, como casos isolados, extemporâneos, que embora seja uma referência positiva, não dá conta do trabalho e das contribuições que foram dadas ao longo dessa história toda, né? E as demais dizem respeito mesmo ao subjugo, né, das mulheres. No que diz respeito à questão de gênero ser uma questão cultural, eu concordo plenamente com você. A mídia reforça, a ficção científica reforça, to, tudo que diz respeito ao consumo, né, reforça essa dicotomia, porque é de interesse deles, né? E isso faz com que a gente, como eu falei desde o início, muitas coisas estão no nosso inconsciente, e a gente continua reproduzindo sem perceber, né? A gente não percebe, porque você chega na loja de bebê, aí tem as roupinhas azul e as rosas, né?
você vai automaticamente olhar para as rosas, você não vai ter um vestidinho azul, você vai ter um vestidinho rosa. Você quer comprar o vestido azul não existe, né? Então, quer dizer, uma coisa vai alimentando a outra, e romper com isso, não, numa sociedade capitalista, não é uma coisa fácil, porque o bombardeio é muito intenso, né? É muito intenso e tem essa coisa. O primeiro movimento é você tomar consciência, né? E aí, essa tomada de consciência não é fácil, não é simples, né? Mas é possível. Pronto, Ok, professor. próximo bloco. Próximo bloco, Vinícius, você pode apontar para a gente? Bom, boa tarde, gente. Boa tarde, professora. Meu Oi, nome é Vinícius. Vinícius. Meu nome é Vinícius e eu faço parte do primeiro semestre de Letras Português e Inglês do IFCE Campus Tianguá. E eu vou conduzir aqui o segundo bloco de perguntas. Ok. A primeira pergunta é da nossa colega Sandra. Ela pergunta, quais foram os desafios enfrentados por você durante a sua primeira graduação, em que a sua maioria era composta por homens e você era a única mulher bem como para sua família? A segunda pergunta é do Bruno César, e ele pergunta, professora Heloísa, você tem formação nas ciências humanas e exatas. Como é para você a experiência de transitar entre as diferentes áreas? E a terceira pergunta é da Ângela Maria. Ela pergunta: com certeza, esse trabalho da escola de conscientização de gênero é sem dúvida muito importante, mas esses padrões são ditados em grande parte pela própria família. Como a escola pode quebrar esses padrões que já vão estar bem enraizados? Ok, vamos lá. Sandra, quando a gente olha pelo retrovisor, as coisas parecem um pouco mais fáceis do que elas de fato foram, né? Até porque a distância do tempo faz com que você seja mais generoso nos julgamentos. Com minha família, eu não tive problemas, porque eu sou filha de um pai que fez o terceiro ano primário, e uma mãe que fez o segundo. Então, essa história de profissão, de escolha de profissão, nunca foi uma questão para eles. Eles não entendiam muito isso, né? E no interior do Ceará, Brabão, lá nos matos, então a situação era bem complicada, zona rural, tudo mais. A única percepção que existia na cabeça deles era que a educação era um instrumento de mobilidade social. Então, ter um curso superior significava que eu ia ter uma vida melhor do que a deles, porque eu ia conseguir arranjar um emprego. Tá? Esse era o ponto. Então, o desafio foi muito mais pessoal, no enfrentamento, em você ter que lidar, porque aí você, como mulher, você tem que tirar a nota duas vezes melhor do que a dos homens, para poder mostrar que você sabe, né, para adquirir o respeito, para conseguir se impor, né? Aí varia muito de grupo social para grupo social. Existe sempre os meninos que olham e dizem assim, não, é mulher, então não vai conseguir muita coisa, vai sair reprovada, etc. E aí você tem que ir lá e dizer assim, não, negativo, meu bem, vamos lá, vamos estudar, né? Aí, quando você começa a tirar as primeiras notas boas, aí o sujeito já começa a olhar para você de um jeito diferente, né? Não dá o braço a torcer, mas passa a te respeitar. Então, acho que não é um caminho fácil, né? Porque você tem que ficar provando o tempo todo que você pode. Mas também você começa a usufruir das vantagens, né? Porque depois de 2, 3 semestres, aí você começa a dizer assim, é assim que a banda toca, então vou me garantir, né? E aí, a partir daí, as coisas ficam um pouco mais fáceis, você vira bolsista como vocês viraram, né? Então a situação melhora um pouco.
O trânsito entre as ciências exatas e humanas, por que que ele aconteceu? Porque quando eu terminei o curso de engenharia, eu li um texto e eu não entendi uma palavra. Eu me lembro ainda do nome do texto que eu li. O nome do texto era A Objetividade Científica é Possível Sem a Medida? E o sujeito falava na lei dos 3 estados do Auguste Comte, que é o estado metafísico, o estado metafísico, o estado científico e o estado religioso, acho que é. E eu só conhecia 3 estados, era o sólido, o líquido e o gasoso. Aí eu disse, vale, existem outros 3 que eu não sei quais são. Foi isso que me levou para o curso de filosofia. Foi, foi, foi ler esse texto e e descobrir que existiam 3 estados que eu não sabia qual era. Aí foi isso que me levou. É, é uma guinada, porque você vai de um extremo ao outro, e aí você tem uma grande dificuldade, que é assim, você parte de uma ciência exata, onde a coisa é ou não é, né? As meninas da física, da matemática sabem disso, uma afirmação ela é verdadeira ou falsa, e está encerrado. Né? Se ela é verdadeira, você explica por que ela é verdadeira, se ela é falsa, você explica por que ela é falsa. E quando você chega na filosofia, o mundo é o das possibilidades, assim como na educação, né? Não existe verdadeiro ou falso. Na maioria das vezes, existem teorias que dão conta de explicar um determinado fenômeno social. Mas existem outras teorias que explicam aquele fenômeno com todas as explicações possíveis e que muitas vezes são antagônicas, né? Você explica por um lado e depois vem alguém e explica pelo outro e todos os dois têm razão. Né? Então, esse movimento foi um movimento muito difícil. Eu passei uns 2 anos lendo e não entendendo, não entendia bulhufas. Né? Dizia, não, ou isso tem que estar certo ou isso tem que estar errado, não pode ficar nesse negócio de tudo pode. Mas é um exercício muito bom, porque é um exercício de humildade. Você já formado, você está começando tudo de novo. Então, você aprende a ser humilde. Dizer assim, não, o que eu sei não explica esse negócio. Tudo que eu sei não explica. Eu tenho que começar de novo, lendo de outro canto, a partir de outra parte. Então, eu recomendo que quem puder na vida, um dia, faça um curso de filosofia, porque eu acho que abre assim, abre seu horizonte de possibilidades, né? Sobre os padrões de comportamento, eles de fato vêm da família, né? Inclusive a Constituição brasileira afirma que a educação é responsabilidade da sociedade, da família e do Estado, né? E nós somos uma sociedade muito conservadora. Acho que vocês perceberam, né, na última eleição presidencial, o quanto de conservador tem a nossa sociedade e até mesmo o quanto de autoritária a nossa sociedade é, né? Expressa através dos votos, através de posições de família, às vezes de colegas nossos que a gente não achava que a pessoa pensava daquela forma e pensa, né? E que esse movimento não é um movimento fácil, porque a escola não pode partir para o confronto, né? O confronto entre a escola e a família é sempre um confronto que ambos perdem, perde a família e perde a escola, né? Porque um dos primeiros movimentos é a quebra de confiança, o mal-estar, né? E aí chega a outros desdobramentos, como tirar a criança da escola, como abordagens inconvenientes à direção, a professores, etc. Então, isso tem que ser pensado e tem que ser construído de uma forma muito cuidadosa, para que esse movimento em torno do progresso, da equidade, do respeito às diferenças, seja construído de uma forma amena, de uma forma que
que não represente uma ruptura, nem represente um confronto. Não é fácil, cada escola e cada grupo social precisa descobrir caminhos, não existe uma receita pronta, olha, vá por aqui, reúna os pais e diga que a escola é leiga, que a escola não discute questões religiosas, que o que a escola ensina só diz respeito ao ambiente escolar, que ela pode ensinar qualquer coisa do jeito que ela quiser, não é essa receita, né? Mas a gente precisa descobrir caminhos que mostrem que isso são valores universais e que esses valores precisam ser disseminados socialmente. Sob pena de, mais uma vez, a gente estar formando gerações que vão reproduzir valores humanos, né, que fomentam a diferença, a discriminação, juízos de valores pejorativos, né, muitas vezes por desconhecimento. Então, esse caminho é um caminho que tem que ser construído com muito cuidado. Né? Eu não recomendo o confronto nem o conflito, porque ambos saem perdendo, tanto a escola como a família. Ok, professora, obrigada. A gente vai para o último bloco, né? Nosso último bloco de intervenções. E a gente vai estar disponibilizando no chat, pessoal, o link do nosso formulário de frequência para a emissão dos certificados. Todos os certificados, eles vão ser, quando ficarem prontos, né? A gente vai deixar no link da nossa bio, o link lá na bio, certo? Para vocês acessarem os certificados. Então, os meninos vão estar colocando o link aí agora do formulário, preencham para receber o certificado. E a gente pede também que vocês divulguem as nossas páginas, né? Então, nosso YouTube, nosso Instagram, que é por onde a gente está socializando o nosso trabalho. Vamos para o terceiro e último bloco, Poliana? Olá, boa tarde. Eu sou a Poliana Mendes. Eu faço o 5º semestre do curso de Letras, Português e Inglês do Instituto Federal do Ceará, campus Tianguá. Eu vou conduzir o terceiro bloco. Marconcio Moura pergunta: Professora Heloísa, em 1994 fizemos uma pesquisa sobre o domínio do conhecimento científico na formação do pedagogo, já obtendo como um dos diagnósticos que o curso precisava repensar essa questão. O que vemos, no entanto, é que o curso de pedagogia ainda não consegue dar segurança ao professor pedagogo para trabalhar o ensino de ciências. A que se deve isso? Segunda pergunta é da Evilane Araújo do Nascimento. No que se refere à profissão docente, qual a principal dificuldade em inserir debates sobre o gênero na educação e quais caminhos podem ser trilhados para desmistificar a ideia de romantização da docência? Como os papéis sociais assumidos pelas mulheres impactam a trajetória delas na ciência científica? A terceira é da professora Yasmin da Costa Marinho. Boa tarde, professora Heloísa. Recentemente, um estudo desenvolvido pelo grupo Parent Insights, composto por pesquisadores da UFRGS e de outras universidades, investigou como os fatores gênero e raça impactam na produção de cientistas brasileiros durante a pandemia de Covid-19. O estudo identificou que a produção das mulheres negras, com ou sem filhos, e brancas com filhos, é a mais afetada. Queria ouvir a professora sobre a relação entre gênero, produção científica e maternidade na universidade. A próxima intervenção é da Aline Soares Campos. Boa tarde. Debates como este promovem e geram reflexões e mudanças sociais. Evilane Araújo do Nascimento. Passei exatamente por isso. Tive que mostrar o potencial máximo para ser percebida e respeitada pelo mérito. No entanto, embora uma mulher mostre sua capacidade científica, ainda tem que enfrentar os rótulos. É difícil conviver com tais adjetivos depreciativos. É verdade. Eu concordo, vou começar pela última, concordo plenamente com, como é o nome da menina, Poliana, que falou aí a última?
Evilane, Evilane. isso. Concordo plenamente com a Evilane. Na vida não é fácil. Professora, deixe só a Poliana ler essa última pergunta que chegou depois, para ela não ficar sozinha fora do bloco, tá certo? Tá certo. A Ok. Maria Osirene, por favor, Poliana, porque ficou a pergunta dela sozinha para outro bloco. Sim. Então, a gente faz essa por último. Tá. Pronto, boa tarde. Maria Osirene Maia Vidal. As ciências produzem conhecimentos para a melhoria da vida. Professora, qual sua reflexão sobre esta separação entre ciências humanas e ciências exatas? Dê sua opinião em relação ao paradigma das competências como orientação curricular. O paradigma das competências. Bom, vamos lá. É muita pergunta e muito difícil. Ilana, tu tá preparando esses meninos para botar quente, hein? É para a revolução, professora. Tá certo. Bom, começando pela Evilane, o cotidiano realmente, Evilane, consome muita energia da gente, né? Porque a gente tem que estar o tempo todo atenta, tem que estar, e hoje em dia tem que estar atenta às falas das pessoas, porque muitas vezes é uma mensagem amenazinha, mas traz uma alfinetada, traz uma discriminação, traz enfim, aquela história de mostrar assim, olha, você está aqui como se fosse uma permissão, né? Isso é chato pra caramba, né? Mas, graças à luta de outras pessoas, de outras mulheres que vieram antes da gente, nós estamos aí no mercado, né, e a nossa tendência, e a nossa luta, e o nosso compromisso é que cada geração deixe um legado positivo para as gerações seguintes, né, que a minha filha não enfrente as dificuldades que eu enfrentei, que os filhos de vocês não enfrentem as dificuldades que vocês enfrentaram, e assim é aquela história, ninguém solta a mão de ninguém e a gente vai fazendo a fila andar. Mas é muito chato, o cotidiano você tem que estar eternamente vigilante, não é? E mesmo assim você ainda tem discriminações, porque a gente sabe que nos cargos mais altos no mercado de trabalho, na escolha, se um CEO tiver que escolher entre uma mulher competente e um homem competente, ele escolhe o homem competente, mesmo que essas competências sejam menores. Isso já existem vários estudos que mostram isso, não é? Uma discriminação estrutural, não é? Às vezes nem tem consciência que está fazendo isso, mas está. É? Sobre a questão do gênero na educação, olha, tem um aspecto que inclusive estava sendo discutido na BNCC, né, que era todas essas relações, toda essa discussão relacionada a gênero. Se vocês pegarem a primeira versão do documento, que foi feito, se eu não me engano, em 2014, 2015, essa questão está muito mais presente. No documento final de 17, por lobby das igrejas, dos conservadores, etc., essa questão de gênero ela está bastante amenizada, eu diria quase que ausente, não é? E isso teve a força de todo esse movimento conservador que aconteceu no Brasil, e eu não sei como é que as escolas vão lidar com isso, porque se o documento oficial, ele omite, né, ou ele pelo menos trata com menos relevância, as escolas vão ficar muito à vontade, né, para trabalhar ou até mesmo para não trabalhar. E como a escola, o projeto pedagógico da escola é da autonomia da escola, a gente precisa esperar um pouco para ver que movimentos vão acontecer em torno da BNCC. Nós tivemos um prejuízo muito grande com a retirada ou com a redução desse tema no nosso documento curricular, embora eu tenha outras críticas à BNCC, mas esse é um fato que aconteceu, houve uma modificação muito grande da primeira versão para a versão aprovada,
né? O que é lamentável, mas é o que temos, né? Sobre o curso de pedagogia, que foi a primeira pergunta, de fato, tem havido uma discussão e tem havido vários estudos e apontado várias lacunas e várias ausências, né, na formação do professor pedagogo. Isso vem reiteradamente sendo abordado, no entanto, as mudanças são muito poucas, né? A universidade ela é muito lenta, né? A universidade, não, as instituições de ensino superior, elas são muito lentas nesse sentido de implementar mudanças dessa natureza. E aí não é só essas questões relacionadas a gênero, a equidade, a igualdade de condições e tratamento, mas também, por exemplo, o curso de pedagogia, ele traz muito pouca coisa sobre processos e técnicas de alfabetização de crianças. Se vocês olharem, quando tem uma disciplina, no máximo duas. E o grande papel do pedagogo, a função e o espaço que ele ocupa na educação básica, os processos de alfabetização deveriam ter um protagonismo muito grande no curso, para formar bons professores alfabetizadores, porque, observe, ele vai ser um profissional que atua desde a educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental. Né? Então, está na mão dos pedagogos brasileiros 7 anos daqueles 14 que eu falei, 7 anos da educação básica, ou seja, 50% do tempo vai estar na mão de professores pedagogos. Esse curso precisaria ser repensado em vários aspectos, né? Olhando para a educação infantil, olhando para os processos de alfabetização, olhando para isso que eu falei agora com vocês, sobre o que é alfabetização científica, o que é alfabetização tecnológica, por que incentivar e motivar a curiosidade das crianças é tão importante, que suporte em termos de conhecimento científico e tecnológico esses professores precisam ter para trabalhar da forma correta tudo isso que a gente está falando, para estimular as meninas, para estimular os meninos a procurarem carreiras científicas na área de exatas, na área de ciências humanas, ciências exatas e da terra, a fomentar o interesse pela contribuição científica como um interesse que representa uma evolução da sociedade, um desenvolvimento econômico da sociedade, porque hoje vocês sabem que saber é poder. Vocês estão vendo aí a briga pelas vacinas, né? Quem tem vacina hoje está se posicionando no mercado global de uma forma muito melhor do que quem não tem, está ganhando muito mais dinheiro do que quem não tem. O Brasil hoje, por tudo que aconteceu, está pagando o preço que o cara impõe, né? Então, tudo isso precisa ser muito trabalhado nos cursos de pedagogia. Né? E, de fato, as matrizes de formação que nós temos hoje deixam muitas lacunas em relação a isso. A primeira pergunta é assim, em 4 anos, dá tempo a fazer tudo isso? Né? Nós temos, por exemplo, o curso de medicina que tem 6 anos, para formar um médico que depois vai fazer 2 anos de uma formação específica, depois vai fazer mais 2 anos de alguma outra coisa, quer dizer, o Brasil, para formar um médico apto para se inserir no mercado, ele gasta 10 anos, quem escolhe a profissão de medicina, né? Por que para formar um professor que vai ser responsável por 7 anos de escolaridade das crianças, isso precisa ser feito em 4 anos? Abreviando tudo, né? São questões que têm que ser levantadas e que precisam ser refletidas para saber que caminhos seguir. Essa é uma discussão nacional, não é só da UES, não é só do IF, não é de ninguém. É uma discussão nacional para se pensar uma boa formação docente. A pergunta da Yasmin, gênero, produção científica, Yasmin fez uma pergunta que faz assim, um pacote completo numa pergunta só, não é? Eu sei o que ela está perguntando, e um dia desse houve várias declarações das associações de pós-graduação, de associação de cientistas mulheres, que reclamam com
com razão, né, de que a carreira científica da mulher, ela precisa de alguns intercursos, né? Isso não denigre e não precariza e não compromete em nada a sua carreira científica. Ela apenas precisa de um tempo e esse tempo precisa ser respeitado, o tempo da maternidade, né? O tempo da amamentação, que nesse momento a produção científica cai, sem dúvida nenhuma, mas mas é esse tempo que assegura a continuidade da sociedade, né? Porque se não nascer bebês, se as criancinhas não nascem, nós não teremos novas gerações, né? Então, tudo isso precisa compor o estatuto ou precisa ser levado em consideração quando se fala em carreiras científicas. Assim como no mercado de trabalho, né? Já foi uma conquista a história dos 4 meses de licença maternidade. Hoje, existem sociedades mais avançadas que dão 1 ano de licença de maternidade. Outras sociedades dão 3 anos, o primeiro ano integral, o segundo e o terceiro parcial, para que as mães realmente se dediquem a seus filhos, né? Isso acontece mais nas sociedades nórdicas, Noruega, Dinamarca, Suécia, sociedades que estão no outro estágio de desenvolvimento. Mas os temas que a Yasmin traz, sem dúvida, são relevantes. O Brasil não tem uma discussão mais profunda sobre isso, e está na hora da gente acordar para essas questões mesmo. O fato de uma doutoranda ou o fato de uma pesquisadora resolver ser mãe, não significa que naquele período ela está acabando a carreira dela como cientista. Não, ela só tem um intercurso que vai durar um determinado tempo, dependendo das condições, e que depois ela pode voltar à sua produção com tranquilidade e, às vezes, bem mais motivada, né, porque resolveu e está com sua família estruturada e, enfim, conseguiu o que queria, né, ter seu filho, ter seus filhos, etc. Então, essas questões precisam ser discutidas na sociedade brasileira, não existe ainda muita discussão sobre isso, mas é uma pauta da atualidade, né? O paradigma das competências, eu não entendi muito bem a pergunta, mas o que eu posso dizer é assim, a BNCC, que é o documento curricular que foi elaborado para a educação básica, e que está orientando a formação de professores, porque em 2019 saiu uma resolução do Conselho Nacional de Educação orientando que as licenciaturas teriam que se adequar a essa resolução, e que essa resolução espelha, né, a Base Nacional Curricular Comum Curricular. Então, agora nós vamos formar professores para trabalhar com a BNCC na educação básica. Como eu falei, esse documento, a primeira versão era muito melhor do que, apesar dos problemas, ela é muito melhor do que a versão final, né? Mas agora os cursos têm, se eu não me engano, 1 ano, 2 anos para adequar isso. E o paradigma vigente é o paradigma das competências. Né? Isso já vem de outra área, que é a área da discussão das políticas educacionais, da influência global das agências multilaterais, do modelo que a OCDE quer implementar, visando a formação das crianças e jovens para a inserção no mercado capitalista. Então, isso tem uma longa história que chega na base curricular e que agora vai ter que chegar nos cursos superiores de formação de professores. Né? Eu não sei se isso é o melhor caminho, sabe? Eu acho que sempre que você reduz em educação, formar por competências, formar por habilidades, trabalhar com descritores, sempre que se tem esse movimento de redução, de tipificação de coisas, você tem perdas, né?
porque algumas coisas entram e algumas coisas ficam de fora, né? Quando a gente vê a matriz do SPAES, quando a gente vê a matriz do SAEB, quando a gente vê essas matrizes das avaliações de larga escala, a gente vê o que entra, mas a gente não vê a quantidade do que saiu, né? Me assusta um pouco, eu preciso ver na prática como é que isso vai ser implementado via projeto pedagógico de cada uma das escolas, né? Para a gente ter uma ideia de... Até agora é um documento propositivo, eu não conheço nenhum projeto pedagógico estruturado a partir das BNCCs para saber que alternativas ou que soluções, ou como as escolas estão se propondo a trabalhar nisso. Sei que elas apontam para um currículo altamente prescritivo e instrumental, né? Instrucional, eu diria, onde o valor da instrução ele tem um protagonismo muito grande, porque isso já visa também resultado nas avaliações de larga escala. Então, esse negócio está todo amarradinho de forma que é quase que um retorno à década de 70, né, fim dos anos 60, década de 70 na educação brasileira, que a gente tinha um currículo muito técnico, conhecido na época como um currículo muito tecnicista, né? Então, vamos aguardar aí um pouco, são acontecimentos recentes, então a gente precisa ver um pouco quais são os pulos dos gatos que as escolas vão dar para implementar isso, né? Obrigada, professora Heloísa. Eu quero lhe dizer que tem um fã-clube seu aqui que é histórico, viu? Que está aqui no chat se manifestando. Então, depois você dê uma olhada aí, que tem aluno, ex-aluno, futuro aluno, o negócio tá interessante ali no chat, viu? Eu queria agradecer. Diga, Ilana, pode dizer. Eu queria agradecer à professora Heloísa, né, por estar conosco hoje aqui, ter compartilhado desse momento. Agradecer também a todos que estão presentes. Os certificados de vocês a gente vai colocar o link na bio, certo? Assim que estiver pronto. O Ricardo está perguntando, quem não tem Instagram, né, pode receber pelo próprio site do IF Campus Tianguá, certo? O link vai para lá, para o site, e vai para o nosso Instagram. Não esqueçam de preencher a frequência. Queria agradecer o professor Vitor, né, que trouxe os alunos do PIBID, certo, para compartilhar desse momento conosco. Inclusive, o professor Vitor é seu ex-aluno, né, professora Heloísa, da época do mestrado. Ele trouxe os alunos dele do PIBID para estar conosco aqui. Agradecer as pessoas da UES, da UFC, que vieram também prestigiar esse momento, né? Então, a gente está junto aqui todo mês, cada mês com um tema diferente. A gente tem vários trabalhos já divulgados lá no Instagram e vocês podem continuar nos acompanhando pelas redes sociais. Tá certo? Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, professora Heloísa, por esse momento, né, de partilha. Professora Heloísa vai sair daqui porque a agenda dela é assim, viu, gente? É meteórica. Então, ela vai sair daqui, já vai para outro evento agora de 17h30, né? Por isso que a gente está terminando um pouquinho mais cedo o lançamento de um livro. A gente vai colocar lá no Instagram a divulgação. Quem quiser participar também, é só seguir para o próximo evento. Muito obrigada, professora. Você também vai, né, William? Vou, eu chego já, professora, eu chego já. Gente, foi um prazer falar com vocês. A Ilana sabe que eu estou sempre aqui à disposição, né, que eu puder ajudar. Tem uns temas que elas me dão que são muito cabeludos, eu não sei falar, não. Esse das mulheres é porque realmente o mês de março merece, né, todos nós merecemos, vocês merecem, e é uma coisa que me incomoda muito, então eu achei que devia compartilhar minhas preocupações com vocês, né? Mas estou sempre por aqui, obrigada a todos, que bom que eu tenho ex-alunos, já teve tanto ex-aluno depois de 37 anos de docência, é muita gente que passou pelas nossas salas de aula, né? E a gente fica muito feliz, porque é uma nova geração que está tomando conta aí do pedaço, e eu espero que a obrigação do aluno é ser melhor do que o mestre, viu? Tchau, gente. Abraço a todos. Até a Tchau. próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau.